Então, algumas vezes, aluno ou aluna de teologia pensa que estudar filosofia, sociologia, outras áreas, pode ser uma perda de tempo. Mas é preciso prestar atenção no local onde a igreja se insere. Que tipo de cultura? O que é que está acontecendo? Quando estudamos história da igreja, nós precisamos de pensar nisso. Quando eu apresentei os livros, vocês se lembram que tem um livro da nossa editora, Cultura Cristã, cujo título é Dois Reinos, é um livro de história do cristianismo, história da fé cristã. E o subtítulo fala exatamente sobre esta necessidade de perceber a igreja, a cultura, interagindo. Depois das reformas protestantes, há um período na história europeia que vai ter muita relação com a fé cristã, porque trata de questões acerca do conhecimento, da filosofia, das descobertas do ser humano sobre si próprio, sobre relação com o outro, com o universo, enfim. E essas questões vão acabar tendo relação direta com a igreja. Então, vamos ver um pouco. Nosso curso, obviamente, nem é de filosofia, história da filosofia, e nem é de história do pensamento cristão. Mas é importante ter um breve pano de fundo para percebermos como que a igreja esteve inserida e que tipo de resposta que ela vai oferecer para esse mundo. Então, nós vamos compartilhar aqui um arquivo, uma tela, e vamos procurar entender, mesmo que brevemente, como diria um antigo professor, vamos ter uma visão, mesmo que perfunctória, então, sobre esse momento em que a igreja passou por uma grande transformação, que foram as reformas, e um período em que o mundo estava transformando, ou sendo transformado, a partir também do pensamento, a partir também da forma de encarar o próprio universo, a existência de Deus e tudo mais. Então, nós precisamos de passar, em primeiro lugar, por esse período que ficou conhecido como racionalismo. Vamos lembrar que no final do século XV, começo do século XVI, nós temos aquele período importante chamado de Renascimento. Temos aquele período do humanismo, alguns se referem ao humanismo renascentista. Uma das características daquele período foi exatamente a questão da razão, o uso da razão. E aqui tem um pano de fundo importante da filosofia. E isso tem tudo a ver com o modo de fazer teologia também. Então, veja só, enquanto para Platão o conhecimento é algo do mundo das ideias, de certa forma o ser humano já tem os conceitos internalizados, porque todos os espíritos, né, vieram do mundo pleno, do mundo perfeito, do mundo das ideias. Então, o conhecimento precisa apenas de ser descoberto lá no interior da pessoa. Então, há uma teoria do conhecimento muito diferente do que vai ser pensada por Aristóteles. Para Aristóteles, o conhecimento não está internalizado na pessoa. Conhecimento, sim,
pode estar dentro do indivíduo, mas a partir do exterior. Então, como que o ser humano conhece alguma coisa? Ele conhece pelos órgãos dos sentidos. Ele enxerga, ele sente o aroma, sente o gosto, ouve, ele pode pegar nas coisas, né, o tato. Então, esses sentidos humanos capacitam o ser humano a conhecer o que está ao seu redor. Só que os sentidos podem enganar, por diversos motivos. Se a pessoa não tem uma boa visão, ou uma própria questão física. Uma criança olha para a Lua e fala, a Lua é desse tamanho. Nós sabemos que é muito maior. A questão é a distância. Quanto mais distante, menor eu vou enxergar o objeto. Não é isso? Então, o que o Aristóteles propõe? Só os sentidos não são suficientes. É preciso a razão. A razão tem que entrar aí. Essa descoberta de Aristóteles foi trazida de volta para o pensamento ocidental a partir desde o Renascimento carolíngio e na Idade Média e tudo mais, quando, especialmente os árabes, que tinham se tornado uma cultura potente e que não tinham nada a ver com o cristianismo, no sentido de ser uma cultura diferente, e o cristianismo negava Aristóteles, negava a razão, por isso que o cristianismo adota a filosofia platônica. E os árabes não tinham nada a ver com isso, então começaram a descobrir Aristóteles. Aristóteles reentra na cultura ocidental, e isso vai ser a base de uma nova ciência, que é a ciência que chegou até nós hoje. Mas antes disso, é a base, por exemplo, do escolasticismo, que nós já estudamos. O uso da razão. Veja só, a entrada de Aristóteles de volta no pensamento ocidental fez com que houvesse um interesse maior pela natureza e uma confiança na razão. Porque se Aristóteles dizia, eu conheço as coisas pelos órgãos dos sentidos e tenho que burilar isso com a razão, então o que os indivíduos foram fazer? Foram buscar conhecer. E foram buscar conhecer a partir das sensações, mas a partir também da razão. E isso foi muito importante, então, para o desenvolvimento da ciência e da filosofia, como eu já afirmei. Um nome importante nesse período racionalista, nesse período de desenvolvimento do racionalismo, foi o René Descartes. O René Descartes nasceu no finalzinho do século XVI e praticamente vive durante o século XVII. O René Descartes acreditava que o universo todo poderia ser explicado pela razão. Tudo poderia ser explicado pela razão. Uma razão matemática. O universo é tão pleno, tão perfeito, que as explicações podem ser dadas a partir de equações, a partir de fórmulas, que demonstram o movimento do universo, demonstram como que as coisas têm começo, meio e fim, e tudo mais. Então, a matemática acaba sendo uma coisa fundamental. Mas se engana quem pensa que o René Descartes fosse ateu. Não. O René Descartes acreditava que há uma prova irrecusável da existência de Deus, que é a própria ideia de Deus. A ideia que o ser humano faz de Deus, essa ideia, um ser superior, supremo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, e etc. e tal, esse ser
não poderia existir só na cabeça do ser humano. Se é possível que o ser humano pense nesse ser, é porque esse ser existe. Então, é uma prova, claro, estou falando de forma bem resumida. Mas o René Descartes não é um crédulo assim, de qualquer jeito. Eu vou aplicar a razão matemática, falar Deus existe e pronto. Ele aplica uma metodologia para chegar nessas conclusões, que é a tal da dúvida universal. Ora, como é que eu sei que uma coisa é certa, que uma coisa é correta, que uma coisa é adequada? Eu sei porque eu vou decompor os objetos a tal ponto que, entendendo cada parte, não vai restar dúvida. Mas, para isso, primeiro eu tenho que duvidar. Então, por que que isso é assim? Então, eu decomponho o objeto para pesquisar bem até chegar. Então, a dúvida universal do Descartes é uma dúvida metodológica, não é incredulidade. Agora, o René Descartes fez uma provocação muito interessante que é decisiva assim para como a igreja pensa teologicamente, como que ela responde. O Descartes achava que quando ele pensa no ser, no indivíduo, ele acreditava que existiam três partes: a res cogitans, a res divina, a existência. Está ali entre parênteses, né? Menor, a coisa pensante, a coisa divina e a coisa extensa. A coisa pensante seria a capacidade intelectual do ser humano. A coisa divina seria o espírito, a alma humana, ligada a Deus. E a coisa extensa é o corpo, porque o corpo é a única desses três que tem extensão, que é uma qualidade. Tem extensão, e é uma extensão limitada. O corpo é limitado fisicamente, vai até um ponto. Mas é no corpo que a res divina e a res cogitans habita. Ora, qual que é a novidade aqui? Outros já tinham falado coisa parecida, pelo menos. Coisas parecidas. É que o Descartes, ele parte da coisa pensante, não da coisa divina. Na hierarquia, ele coloca a coisa pensante primeiro. Olha só. Descartes está dizendo que o indivíduo antecede, ou pelo menos metodologicamente, tem que anteceder a própria questão espiritual, a própria questão da alma e tudo mais. Então, ele não duvida da existência da alma nem de Deus, mas ele percebe e mostra isso, que a percepção do ser humano começa, obviamente, no ser humano. Não é simplesmente dada anteriormente. Isso é uma mudança com o que se fazia na Idade Média, quando as coisas partiam de Deus. Partiam totalmente da Escritura, por exemplo. Então, o René Descartes está indo por uma outra linha aqui. E a igreja está sendo provocada, porque ela sempre pensou a partir do divino e não a partir do humano. O racionalismo, então, vai desenvolver um outro aspecto que é o empirismo. O empirismo é um modelo filosófico que surge especificamente lá na Grã-Bretanha. Então, nós temos o John Locke, que ele dizia o seguinte: o ser humano só pode conhecer aquilo que é da sua experiência atual. Ele não tem como conhecer o que está antes. Mas, para conhecer as coisas, o ser humano faz probabilidades, faz julgamentos. Aquilo que é mais correto, aquilo que é mais viável e tudo mais. Mas o John Locke também, com isso, não anula a fé. Ele admitia a fé e dizia que a fé o ser humano tem porque Deus se revela. Então, a fé é a partir dos dados da revelação. Só que como
Eu não posso conhecer as coisas, a não ser a partir da minha experiência atual e a partir daquilo que eu julgo e questiono as probabilidades do que é mais correto, o que não é mais correto, então eu posso estar errado em algum aspecto da minha fé. Daí a ideia da tolerância. O empirismo vai prover ao mundo britânico o surgimento do deísmo. Vocês certamente já ouviram falar a diferença de deísmo e teísmo. O deísmo é a ideia de que existe um Deus, mas não é aquele mesmo Deus que está presente em todas as questões humanas. O ser humano é capaz, ele pode pensar acerca de si mesmo. Lembra que Descartes partiu da res cogitans e não da res divina? Então, o deísmo falou ali, existe Deus. Então, aquele primeiro item lá em cima, Deus existe. Ele deve ser adorado. Ele pressupõe, ou ele prescreve, melhor dizendo, para o ser humano, uma conduta ética. Como o ser humano falha aqui, o ser humano precisa de olhar para um Deus que existe e se arrepender dos seus erros. E esse Deus vai, ao final, retribuir o que estava certo, o que foi feito errado. Mas é um Deus que não está envolvido com as questões humanas, como a filosofia teológica ou a teologia filosófica tantas vezes desenvolveu. Então, não é um Deus pessoal como o teísmo desenvolve. Dentro do empirismo e do deísmo, a gente precisa de compreender que o deísmo não é ateu, mas ele serve para combater o ceticismo tanto quanto o dogmatismo, porque ele quer desenvolver uma tolerância, mas ele também quer desenvolver a fé. Não existe um Deus. Nós não estamos aqui à toa. Um outro nome do deísmo, dentro do racionalismo, é David Hume. David Hume vai dizer, olha, a experiência não pode ver a causa e efeito das coisas. Lembra que o Locke tinha falado que eu consigo conhecer a partir da experiência atual? Então, David Hume falou, olha, a experiência atual também não resolve, porque eu não vejo como que as coisas de fato ocorrem. Por que X provoca Y? Existem relações entre fenômenos que na realidade são atos mentais, não são conhecimentos racionais. Então, eu não posso perceber como que tudo que está no universo se relaciona entre si. Quando eu penso sobre essas coisas, eu tenho uma percepção que está na minha mente, na minha cabeça, não necessariamente ocorrendo na realidade. Por que chove? Então, eu deduzi que é tal coisa, mas isso é da minha cabeça. Quem diz que é algo da realidade? E aí, o David Hume vai dizer que se a experiência é incapaz de dar um conhecimento, e o conhecimento não é necessariamente sempre racional, pode ser mais ato mental do que racional, então a experiência também não pode provar que Deus existe. Então, estamos indo aí para outros caminhos. No que isso vai dar para a igreja?